Só retornando. Que é importante entender o que está escrito e também aquilo que as linhas entre eles estão dizendo. Nós estamos dizendo que o presidente legítimo, que deveria ser, é o candidato Leviciano. Então, se alguém está com medo, porque isso não está claro no texto, é entender o que está dito e também o que não está escrito, mas quando você diz que não teve legitimidade e que a gente vem aqui para dizer que o presidente legítimo pelo voto foi independente do Freixo. O Freixo foi o candidato que levou a chapa dele até o final. Tem o pessoal do time da virada que estava em outra chapa. Mas está entendendo o seguinte, o presidente legitimamente eleito foi o candidato Leviciano, foi o voto. E com essa fala do doutor Roberto Monteiro, dá para ficar bem claro que a reunião de ontem foi defendendo o Leviciano. Bem, minha gente, eu sou o Edinho RJ e você está no canal No Radar Vascaíno. Seja bem-vindo, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, você pode se tornar um membro. Seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção de Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e Twitter, @radar_vascaíno. Bem, gente, ontem eu participei presencialmente da reunião que foi feita lá no centro do Rio de Janeiro, junto com os meus amigos Dr. Alexandre Carves e também do Russo Vascaíno, no qual quero agradecer já o Russo, desde já, né, pela sessão das imagens, já que o meu telefone terminou a bateria justamente na hora que estava começando a ficar bom. Enfim, eu vou colocar para você aqui 2 trechos da reunião de ontem, que foram bem pautados, né? Vou começar com a fala do Dr. Sérgio Frias, falando, né, sobre a reunião em si, do manifesto que foi feito, que é esse documento que está aqui na minha mão, tá? E foi pautada essa reunião em cima desse manifesto. Com a palavra, o Sérgio Frias. Seguinte, primeiro aqui eu agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, agradecer as pessoas que estão também online, e eu anotei algumas coisas que me são muito caras em relação aos canais de YouTube. Eu tenho sistematicamente falado, se não fossem os canais de YouTube participarem e estarem ativos, que essa situação estaria muito pior. Porque uma coisa é o grupo político, que já se manifesta normalmente, que já milita na política do Vasco. A outra coisa são torcedores comuns, eventualmente sócios, que começam a entender mais a coisa e passar para o público, de forma que as pessoas entendam o que está acontecendo com o Vasco, o que aconteceu nesse processo eleitoral e qual é o futuro do Vasco, da forma como as coisas estão seguindo. Então, esses canais devem ser muito valorizados pelo que eles estão fazendo, eles são a trincheira de resistência a isso que está acontecendo no Vasco hoje. Nós temos um momento absolutamente emblemático no clube em relação a 2 processos. Um processo da eleição de 2023 e um processo referente à Assembleia Geral Extraordinária. Poderá ser, em determinado momento, por vontade da direção do Vasco, posto para a Assembleia Geral um estatuto que está sendo feito, está sendo modelado dentro da lógica dessa gestão. Essa gestão que representantes dela impediram que houvesse a votação da reforma do Estatuto em 2020. E foi uma reforma do Estatuto, como foi dito aqui pelo Eduardo, como foi dito pelo Cabo, plural, em que você tinha vários grupos envolvidos e que teve, no final, uma satisfação de todos os grupos de 80% e insatisfação de 20%, que é exatamente aquilo que deve ser feito dentro da democracia. O que está acontecendo agora é um estatuto sendo formado por grupos que estão absolutamente alinhados, inclusive com determinadas ameaças em determinados momentos do Grupo Amarelo em relação ao Roxo, com relação à convergência. Então, são trocas de figurinhas baseado naquilo que é de interesse comum deles. Isso passa, provavelmente, no Conselho Deliberativo e pode ser freado ou discutido na Assembleia Geral Extraordinária.
Isso pode ser votado, em sendo votado, pode passar, eventualmente, mas pode também haver uma possível alteração estatutária numa nova Assembleia Geral Extraordinária pedida pelos sócios do Vasco. Da mesma maneira como foi pedido através do movimento que queria uma eleição direta na gestão do Alexandre Campelo, pode ser pedido pelos sócios do Vasco, com 20% do quadro social, baseado no artigo 59 e 60 do Código Civil, uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir questões de alteração estatutária, como outras questões inerentes ao que está escrito naquele artigo. Naqueles artigos. E a questão da eleição em 2023. Questão da eleição em 2023. Nós temos, nesse momento, uma promoção dentro do Vasco, que cessa em dezembro. Essa promoção, evidentemente, facilita com que as pessoas entrem no quadro social, adentrem no quadro social, e é muito importante que as pessoas entendam que, se isso não for feito até o final do ano, claro que pode ser feito ao longo do ano subsequente, no ano de 2022, mas não é um processo tão simples. Agora o processo é mais simples, agora o processo vai nos trazer, de fato, uma possibilidade de força de maioria, e observem, quem entrar no quadro social até o final do ano, em 12 meses, está capacitado a votar numa Assembleia Geral Extraordinária, antes das eleições. Então, se as pessoas entrarem agora, até o fim do ano, elas poderão também modificar um cenário relativo a questões estatutárias do Vasco. Se elas deixarem para entrar em julho do ano que vem, tem dois problemas. Primeiro, podem ser impedidas de entrar, o valor pode ficar muito maior, baseado em alguma decisão do Conselho Deliberativo, ou mesmo, elas podem entrar, mas só vão poder votar na eleição de 2023. Tudo isso está sendo falado, sabendo que há uma tentativa na Justiça? Claro que sim. Está sendo falado que há uma tentativa na Justiça, foi dito aqui, pelas minhas palavras, e eu as ratifico. Se o Luiz Roberto Levinciano conseguir uma reversão da Justiça em 2022 ou 2023, ele tem 3 anos de mandato. Mas não é isso que nós temos que focar primordialmente no que tange a esse processo de oposição no que se refere às eleições e Assembleias Gerais que vem por aí. É um outro movimento, um movimento paralelo. Mas é menos importante? Não é menos importante, mas é paralelo. Então, nós temos que ter muito claro na nossa cabeça que esse movimento de associação até o fim do ano é fundamento para que as coisas possam ocorrer de maneira a modificar esse quadro. Porque o que aconteceu no período pós-eleitoral, janeiro, fevereiro, março desse ano, não é normal em relação ao quadro social do Vasco. Ou seja, você tem uma manutenção e até certo ponto crescimento do quadro eleitoral no momento em que você termina um processo eleitoral. É muito comum, tanto de quem ganhou como de quem perdeu, que deixe alguns de pagar, deixe alguns de estar em dia. Então, não era natural acontecer o que aconteceu. Se aconteceu, não tenham dúvida, aconteceu em favor de quem está lá. E não adianta, e isso é muito importante ser entendido, você pode ter a maior popularidade do mundo, mas se você não tiver dentro do quadro social representatividade para ter maioria absoluta, em sendo oposição, não ganha a eleição. Pode ter a maior popularidade, não ganha a eleição se não tiver maioria absoluta. Isso é histórico no Vasco. Isso precisa ser entendido por todo mundo. Eu, mais uma vez, agradecendo aqui a todos os canais do YouTube, agradecendo aqueles que me ouvem, e dizer que nós estamos nessa luta, eu particularmente estou nessa luta desde o dia 8, 9 de novembro, quando a primeira vez que eu fui chamado para o canal do YouTube para falar a respeito disso. E essa atitude que o Casaca tomou é uma atitude que deve ser considerada como uma atitude institucional e que deve ser, nesse momento, entendida como uma atitude de todos os grupos e de todos os agentes políticos que são contra a gestão, no sentido de que ela entrou da forma como entrou. Ou seja, esses agentes políticos, esses grupos, devem se unir em prol do Vasco, em prol da institucionalidade, em prol de que haja uma reversão do quadro que aí está. Bom, eu quero falar aqui a respeito de tudo que foi dito hoje. O mais importante é a unificação, não tem a menor dúvida disso. Nós temos um momento importantíssimo de resolução, e escutem o que nós estamos falando. Resolução para votos em 2022, 2023, daquilo que venha a ser discutido, Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária. Momento de suma importância. Eu recebi aqui mensagem de Grande Vermelho, amigo, por exemplo, querendo a possibilidade de falar. Nós vamos entender o seguinte: nós vamos ter depois uma plenária, que as pessoas todas poderão falar. Hoje o objetivo aqui era que grupos políticos falassem,
que os canais do grupo falassem o que foi previamente discutido por todos nós. Eu vou passar o encaminhamento daqui a pouquinho para o Roberto Monteiro e dizer, mais uma vez, a satisfação de eu ver tantas pessoas com ideias muitas vezes divergentes, mas em termos de Vasco, nesse momento, absolutamente homogêneos. Isso é que é importante para que nós sigamos um caminho que dê certo para o futuro. E não tenho dúvida que, em relação a esses grupos, e especificamente o Casaco, nós teremos sempre uma ideia de trazer aquilo que nós entendemos que é melhor para o Vasco para uma convergência, para uma tentativa de fazer com que sejamos maioria e possamos vencer uma eleição e possamos impedir que danos sejam causados ao povo. Vou passar para o Roberto, que vai fazer o encaminhamento que nós fechamos. E para complementar, agora o doutor Roberto Monteiro também dando seu parecer, né, palestrando em cima dessa pauta aí, desse manifesto que foi feito para que sejam angariados sócios estatutários. Então, amigo, saudar toda a mesa aqui, o bloco feminino aqui no da Carol, saudar aqui todos os grupos políticos presentes aqui, o Rafael Landa, Zarca, Imortal, Casaca e time da virada. Primeiro que, para chegar aqui, essa composição dos grupos é rápido preâmbulo, que é importante que as pessoas não se dão conta de como é difícil, às vezes, formatar um documento. O documento que está na mão de vocês aí, para ser formatado, foi uma esgrima grande, não é uma coisa simples assim, ó, pum. Então, esse pessoal que hoje aqui está assinando porque convergiu dentro de pontos essenciais que estão dentro do documento, dentro de pontos essenciais dentro do manifesto, que é, primeiro, dizer o seguinte, que essa direção que lá está é ilegítima, não há discordância. Não há discordância sobre isso. Então, quem concorda com isso tem que entender que tem que apoiar esse manifesto. Nós colocamos que há necessidade de uma associação em massa. Quando a gente diz que aquela direção, só retorno, que é importante entender o que está escrito e também aquilo que as linhas entre eles estão dizendo. Nós estamos dizendo que o presidente legítimo, que deveria ser, é o candidato Leviciano. Então, se alguém está com medo, porque isso não está claro no texto, é entender o que está dito e também o que não está escrito, mas quando você diz que não teve legitimidade e que a gente vem aqui para dizer que o presidente legítimo pelo voto foi independente do Freixo. O Freixo foi um candidato que levou a chapa dele até o final. Tem o pessoal do time da virada que estava em outra chapa. Mas está entendendo o seguinte, o presidente legitimamente eleito foi o candidato Leviciano, foi o voto. Então, isso é importante para a gente desmistificar essa coisa pequena que tem no Vasco, que é uma fofocalhada pequena de gente que não pensa o grande do Vasco. O que está por trás? Não tem nada por trás. Está escrito no documento. Se não sabe ler, volta para estudar. Com todo respeito aos companheiros. Então, está muito claro no documento que a gente é contra a venda do Vasco, dentro dos modelos que estão sendo apresentados exclusivamente. A gente quer discutir. E aí é fundamental, porque a gente está apontando um rumo de unidade para 2023, que as pessoas entendam o seguinte, um rumo de unidade começa com o diálogo, começa fechando dentro de propostas, dentro do campo de ideias, independentemente das divergências dadas do passado. As pessoas ainda não têm a grandeza de entender qual é o rumo e ficam olhando para trás. Nós estamos aqui, o Vasco é isso, daqui 15 anos, alguns vão estar em outro movimento, outros vão estar em outro, e não é problema de grupo político, é problema das pessoas. É problema das pessoas. Acabar com essas vaidades do ponto de vista seguinte, porque o fulano é o Beltrano, não é o fulano, é o Beltrano, é o Vasco. O que está em discussão agora é o seguinte, nós somos contra, em função deste documento, por isso que a gente tem que conclamar os torcedores a entrarem nesse movimento, os sócios a entrarem nesse movimento. Você é contra a gestão? Você acha essa gestão legítima? Essa é a pergunta. Você é a favor da venda do clube ser uma discussão ampla com o sócio? Você não é a favor de uma unidade da gestão para até mesmo retirar da unidade da oposição para retirar os caras?
Então, beleza. As formas, elas se iniciam num movimento como esse. Vai começar a dialogar. E não adianta, companheiro, isso é muito importante. Claro que todos estão dentro de um algo que nós vamos discutir. Não adianta ser o candidato A ou B, ninguém está discutindo isso agora. Nós estamos discutindo o que nos une no momento, que é esse documento. E aí, ô Frias, isso que é importante. Se a gente entende que é tudo isso, eu acho que o Frias abordou bem, e é essa lógica que a gente tem que entender, é que o jogo para 2023 começou. E aí a gente não tem que ser inocente, tem que incentivar ao sócio, porque é o seguinte, nós vamos se bobear, nós vamos estar sendo mantidos na segunda divisão por causa daqueles caras que lá estão. E a gente está de braço cruzado. Não adianta começar um movimento 3, 4 meses antes de fechar a janela. O pessoal não entendeu que a máquina, a gente está lutando contra a máquina. E aí dá pane na internet, a secretaria fecha, o cara não consegue se associar, e a vida seguiu. Vai chorar. Vai chorar. Aliás, a gente tem que sair, né? Porque não adianta ter liderança eleitoral, nós temos que ter liderança política. O problema não é liderança eleitoral, mas toda eleição surge até um candidato que não é tão bem quisto como poderia ser. Mas é uma liderança eleitoral, ganhou uma eleição por contingência do arrume eleitoral. O que tem que ter nesse momento, pelo menos a convergência dos grupos, para liderar politicamente, já que existe uma ausência de liderança politicamente para fazer oposição. Por isso que os caras lá nos expulsaram também. É isso entender o que está em curso. E aí é fundamental. Se a gente quer fazer o enfrentamento político a casa turma, que a gente discorda, a gente não pode menosprezar um instrumento que é muito importante. O Código Civil. O Código Civil está lá, com 20%. A gente convoca para qualquer fim uma Assembleia Geral. Agora, 20% tem que ter sócio, né? E a gente tem que depois ter uma maioria para ganhar. Vai esperar os caras destruírem o Vasco? Então, eu acho o seguinte, isso não está dado porque a gente também precisa da motivação. Nós vamos ter muita motivação do ponto de vista quando eles abrirem as contas deles. Nós vamos ver. E nós vamos poder ter a necessidade de ir para esse nível de enfrentamento. E aí a gente vai esperar um momento que está sendo dado agora, porque eu não tenho certeza. Quando o Vasco, ano passado, né, na gestão passada, teve aquela grande euforia dos sócios que se tornaram sócios torcedores, se tem ali um ambiente politizado, dizendo, se canalizando, e ali foi dentro de um ambiente que o Flamengo ganhou a Libertadores. Não foi um ambiente de ascensão do Vasco, foi um ambiente de ascensão do arquirrival, que fez que a torcida do Vasco desse uma resposta. E a gente vai dizer o quê? Não, se associa aí. Não, se associa para votar, não interessa em quem você vai votar. Mas a grande massa vai vir para votar contra esses caras que estão destruindo o Vasco. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? E não precisa fazer... porque eles já estão manobrando na secretaria. Não precisa fazer grande esforço, não, porque é muita gente que está insatisfeita. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte, nós não podemos ser espontâneos. Eu quero dizer que esses movimentos, se a gente consegue aglutinar outros companheiros, outros grupos políticos, a gente daqui a pouco vai poder estar fazendo um movimento amplo, botando não estou dizendo agora não, mas botando banca na porta de São Januário, dia de jogo, vamos aqui, porque é recolher lista de assinatura para fazer Assembleia Geral, aí eles vão ver o que é a força da torcida, para discutir temas que talvez eles não esperem. Agora, isso vai fazer, quem vai carregar isso são os grupos políticos. As pessoas têm que entender que não são aqueles grupos que a gente sabe que tem grupo, com todo respeito, tem grupo político que está para puxar o saco. Nós não estamos aqui para puxar o saco. Nós somos institucionais. Estão todos aqui, com posições diferentes, por isso nós estamos sentados também, respeitosamente. E nós, o Frias, eu nunca tive ao lado do Frias numa eleição, porque até o Frias foi candidato na última. Eu nunca tive ao lado do Frias. Fui estar ao lado do Lando agora, apoiando na última o candidato Leve esse ano.
Apesar das nossas divergências, nós caminhamos juntos quando tem unidade de pensamento do projeto. Agora, não adianta vir com aquele discurso de que nós não vamos reconhecer o ambiente político do Vasco. É ir para a guerra para perder. Se não entendermos que aglutinar nesse movimento ele é fundamental em função de que não há hoje liderança política na situação, isso é muito claro, porque vocês veem que eles não dão uma resposta porque eles têm vergonha do que estão fazendo lá. Eles não veem. Mas vai agora que surgir, porque a gente está falando que ele vai surgir daqui a pouco, que eles começam a botar a cabeça para fora. Mas não tem problema não. Independente de resultado, nós vamos estar aqui no fogo cruzado. Nós aqui, independentemente de alguns canais, que a gente até... E é muito... vamos saudar essa nova modalidade de mídia. Isso foi fundamental para o Vasco. Saímos, porque você vai lá, aponta que tem fraude aqui, tem problema ali, e a mídia não dá uma linha. E se não é o canal extravasar isso, colocar isso para fora, a gente fica sem canal de diálogo. Por que tem muita gente que agora sabe das coisas que acontecem no Vasco? Porque agora tem os canais, e aí a gente tem a referência, e a gente quebra essa monopolização das informações através dos cronistas esportivos, que está lá esperando o furo do matéria, então eles não podem dar matéria de oposição, porque senão eles perdem o furo dentro do vestiário. Se vocês não sabem, é isso que acontece. Então eles não dão nada do que é da oposição, porque senão vai perder o furo dentro do vestiário. Quem dá o furo dentro do vestiário? É o assessor de imprensa do clube, pô. Então vocês têm que entender, nós vamos estar nesse campo, e para esse campo a gente tem que construir junto com o pessoal do YouTube, que também está preocupado mais com o Vasco, e isso aqui é uma demonstração de quem está preocupado com o Vasco, independentemente de curtida, não curtida, acesso, tem que estar preocupado com o Vasco, e com os grupos políticos, porque os grupos políticos, o Frias, Holanda, e time da virada, o Imortal, o que vai acontecer? São os grupos políticos que vão arregimentar também sócios. Então está tendo uma visão equivocada. Tem que entrar agora. Depois vai chorar. Claro, vai ter gente, que tem uns grupos políticos que, quando alguém chora, leva lenço. Porque agora levar lenço para quem não aguenta a pressão. Aqui tem carcaça, aqui aguenta a pressão, pô. Aqui a gente é Vasco para mais de 20 anos de sócio. Ninguém aqui tá sendo Vasco de hoje para amanhã, não, de ontem, com todas as nossas divergências. Então, eu chamo a atenção, conclamo a todos a unificarem na proposta de ideias. Podemos continuar com todas as nossas divergências. Frias, Landa, time da virada, Imortal, podemos continuar com as nossas divergências, e outros que queiram aderir. Agora, tem que ter posição. Grupo político que tem posição é adesista, não é grupo político. Grupo político tem que ter posição, até mesmo para essa situação. Até mesmo para essa situação. Porque senão é adesista. É adesista. Não emite uma nota de opinião, ou fica dando aquela notinha, mamão com açúcar, com água com açúcar, não entra em uma bola dividida. Aqui não tem esse problema de entrar uma bola dividida, companheiro. Aqui a gente está falando do Vasco. Aqui a gente está falando por coisas de anos e anos que nos colocam na mesma sala ou em salas antagônicas. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Agora, nós não podemos ser omissos. Então, eu quero agradecer. Eu estou cansado disso. Eu estou passando essa bola já para o Pedro há muito tempo. É o Pedro que representa a identidade. Eu estou nesse aspecto. Agora, botamos a mão nisso, juntamos o Fusarca, o Casaca, juntamos aqui a turma toda, unificamos o mais difícil, que é posição de ideias. As pessoas têm que entender isso. Posição de ideias é o mais difícil para grupo ideologicamente que discute o Vasco. Né? Não é grupo que discute carne. Grupo que discute ideologicamente o Vasco é isso, está na nota. Independentemente da posição. Mas tem posição política. E tem que ter. Então, é isso que eu chamo. E aí, companheiro, quem vai associar? Se o cara associou, se o time da virada está associando o time, está lá para o grupo dele, isso não nos interessa, porque está associando dentro do ambiente de sair da mesmice.
Nós temos que sair da mesmice. Vamos começar a sair da mesmice quando? Quando já não der mais tempo. Aí a gente vai ficar, não, a torcida do Vasco não compreendeu. Não, a torcida do Vasco compreendeu. E vamos para a disputa. Vamos unificar, vamos buscar o melhor que for para o Vasco. E, obviamente, o candidato vai ter que representar. Quando representa isso, seja até mesmo, tem até a legitimidade que é o próprio Leve. Ou, se ele não quiser, aí a vida vai dizer aqui. Mas a gente não está... Isso aqui não é para isso, não é para agora. É o que nos unifica. Então, amigo, eu falo isso porque assim, as coisas têm que estar claras, entendeu? Então, desculpe aqui se eu passei, se eu fui coisa, mas eu estou preocupado aqui também com a hora, mas eu acho que eu falei no tempo do que me foi passado aqui dentro da loja. Só que o meu jeito aqui é ser mais, às vezes, mais carinhoso. Tá bom? E é uma saudação vascaína para todos vocês aí. Parabéns por tudo isso. Tá aí, então, a fala tanto do Sérgio Frias como do Roberto Monteiro, e eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa reunião de ontem, caso você tenha acompanhado, ou se você está vendo esse vídeo agora, o que você achou da fala tanto do Sérgio Frias como do Dr. Roberto Monteiro com relação ao manifesto, que é esse que está aqui na minha mão, que foi distribuído ontem para a gente lá nessa reunião, e que a gente vai colocar para vocês aí no decorrer do dia, no Instagram, no Twitter, enfim, para que você possa também ter conhecimento desse manifesto, que é para angariar sócios estatutários para que essa atual gestão não tenha tantos poderes como eles podem vir a ter, mesmo com essa tentativa de mudança de estatuto. É muito importante que a torcida ou o torcedor do Vasco, aquele que tem a condição de se tornar sócio estatutário, o faça o quanto antes. A promoção, se não me engano, vai até dezembro, tá bom? Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora no Radar Vascaíno. Volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!